Bom dia, oitavo ano. Vamos estar agora fazendo a correção dos exercícios de matemática sobre números naturais e inteiros do dia 24, que foi sexta-feira. Então, desde já sugiro que vocês peguem o caderno de vocês, né? Abram na página que está o exercício. E eu não estarei colocando todo o enunciado da questão, porque não tem necessidade, né? O quadro é pequeno e vocês estão com todas as questões escritas aí no caderno de vocês. Eu estarei só colocando os pontos principais para a compreensão do exercício, né? E as respostas, que estarão em vermelho. Então, a primeira questão diz o seguinte: observe os números indicados no quadro. Aí eu escrevi o quadro aqui, né? Desenhei o quadro e escrevi os números que estão dentro desse quadro. E o item A diz o seguinte: quais desses números pertencem ao conjunto dos números naturais, né? Primeiro ele pede os naturais. Então vamos lá, vamos analisar juntos. Vamos olhar na primeira linha. Na primeira linha eu tenho o número 4, menos 7, 3,6 e 6. Quais desses são naturais? Lembrando que os números naturais são aqueles que são inteiros, né? Ou seja, não são partidos, né? Eles são inteiros e positivos, né? Positivos e o zero também, né? Que é nulo. Ou seja, eles são os inteiros não negativos, né? Então, aqui na primeira linha nós temos o 4 e o 6. E na segunda linha, quais seriam? O 95, né? E o 1. E na terceira linha, somente o 10. Então, analisando agora, né, todos eles, né? Todos os naturais desse quadro, nós temos 4, 6, 95, 1 e 10, né? Que são os inteiros não negativos, né? Nesse caso, os inteiros positivos, né? E quais... Agora, o segundo item, né? O segundo asterisco ali, ele pergunta o seguinte: quais são inteiros? E aí cabem não só os inteiros positivos, no caso não só os naturais, né? Também seriam os negativos, desde que sejam inteiros, óbvio, né? Também. Então, vamos ver aqui todos que são inteiros, tanto positivos quanto negativos. Quais seriam, né? Eu tô indo por linha, tá? Da primeira até a terceira linha. Seriam o 4, o menos 7, o 6, o 95, o 1, o menos 1, o 10 e o menos 23, ok? Continuando, a letra B diz o seguinte, né? Todo número natural também é um número inteiro? E a resposta é sim, né? Nós já vimos anteriormente que todo número natural é sim um número inteiro, né? Porque o conjunto dos números naturais está contido, ou seja, está dentro do conjunto, né, dos números inteiros, tá bom? Então, todo número natural é inteiro. Tanto é que na questão anterior, né, no item A, toda a resposta do primeiro item, que no caso era que perguntava quais números eram naturais, né? Todos os números que nós respondemos ali, eles estão também inseridos no item que perguntava quais eram os números inteiros. Toda a resposta que nós colocamos como sendo a resposta dos naturais, né? Nós colocamos também para os inteiros e só acrescentamos os negativos, né?
Então, confirmando aí a resposta, sim, todo número natural é inteiro, né? Porque o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Tá bom, galera? Então, galera, continuando nossa correção, a questão 2 diz: complete os itens escrevendo o símbolo pertence ou não pertence. Como eu li aqui, né, esse símbolo aí em cima, no quadro, ele indica quando um elemento faz parte, ou seja, quando que um elemento pertence, né, a um conjunto, e quando vem o símbolo com o risco no meio, ele está indicando que o determinado elemento não pertence a esse conjunto, né, em questão. Tá bom? Os conjuntos que nós vamos falar aqui serão os conjuntos dos números naturais e inteiros, que é o que a gente está estudando no momento, tá bom? Então, nós vamos dizer se cada número escrito ali, né, cada número escrito em cada item, se ele pertence ou não ao conjunto, ou dos inteiros ou naturais, né? Vamos ver aqui em cada situação. Na letra A, temos o seguinte: menos 1, ele pertence ou não pertence aos inteiros, né? Ao conjunto dos números inteiros, representado por Z. Sim, menos 1 pertence aos inteiros, né? Ele é um inteiro negativo, então tudo certo aí, pertence. E o 7 pertence ao conjunto dos números naturais? Sim, nós sabemos que 7 pertence aos naturais, né? Que é um conjunto para contagem, como nós já falamos anteriormente. 2,5, ele pertence aos inteiros? Não, 2,5 é um número partido, né? Ele não é inteiro, né? Então, ele não pertence, como já está ali, né? O símbolo cortado ao meio, não pertence aos inteiros, né? 17 pertence aos naturais? Sim, 17 é natural. Menos 3 pertence ao natural, ao conjunto dos naturais? Não. Se fosse 3, aí pertenceria. Mas menos 3 não é natural. Não existe nenhum número natural negativo, tá? Todos os números naturais são positivos. Positivos ou nulos, no caso do 0, né? Positivo ou nulo. Então, na letra F, o 0 pertence aos inteiros? Sim, 0 é um número inteiro, né? Ele é nulo, né? Como nós já falamos, né? Nem positivo nem negativo. É nulo. E ele pertence sim aos inteiros. 0,5 é um número natural? Pertence aos naturais? Não. Ele é um número partido e já vimos que nenhum número natural é partido. Todos eles são inteiros, né? Então, 0,5 não é natural. E 3/5, ele é inteiro? Não. Por que não? Porque é uma fração que, se eu dividir o 3 pelo 5, né? Se eu passar essa fração para a forma decimal, ou seja, dividir o numerador pelo denominador, vai dar ali um número com vírgula, ou seja, vai dar, no caso, 0,6. Então, 0,6 não é um número inteiro, né? Ele é um número partido. Então, essa fração aí não é um número inteiro, tá bom? Não pertence aos inteiros. E menos 240 é inteiro? Sim, é um número inteiro, tá? É negativo, os inteiros podem ser negativos, os naturais que não, mas os inteiros podem sim ser negativos, desde que seja inteiro, como o nome diz, né? Ou seja, desde que não seja um número partido. Então, menos 240 pertence sim a Z, ou seja, pertence ao conjunto dos números inteiros.